Oi, gente, como eu falei, hoje nossa live tá um pouquinho complicada, porque como eu tava falando no início aqui, ontem aqui em Nova York passou o furacão Isaías, e aí teve uma destruição grande aqui, as árvores caíram, poste, hoje, amanhã, nós ficamos amanhã praticamente toda sem internet, entendeu? E aí estamos tendo um pouquinho de problema acessando a internet, né? E conectando todos os devices da casa. Mas o importante é que nós estamos aqui, não é verdade? E aí, hoje a nossa live... Oi, tudo bem? A nossa live Chá de Direito, nossa convidada de sempre, Cíntia Simas, como toda quarta-feira nós estamos aqui fazendo uma live Chá de Direito. Oi, Cristina, tudo bem? E hoje o nosso assunto é brasileiras casadas com estrangeiros. Que legal, né? Gente, é bom dizer o seguinte, que é cada vez mais os brasileiros estão se casando com estrangeiros. Vocês sabiam disso? E aí você vai ficar se perguntando, por que será? Já nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, eu vou aproveitar hoje aqui rapidinho, só para responder umas perguntas aqui. Vou ter que repetir porque eu já tinha dito isso, mas caiu, né? Algumas perguntas de umas amigas nossas, do tipo, peraí, quem são essas pessoas, Moninha, quem são essas pessoas que você entrevista nas lives? Gente, essas pessoas, na realidade, são pessoas aqui do nosso grupo, né, das meninas, são também amigos e amigas minhas do meu convívio pessoal e do meu convívio profissional. E aí são pessoas que aderiram aqui às minhas lives e quando eu convido, eles, quando aceitam, estão sempre, olá, tudo bem? Estão sempre aqui participando, passando informações, passando conhecimento, o que é bom demais, não é verdade? Uma outra pergunta, peraí. Moninha, por que você não responde as mensagens do Messenger? Gente, olha só, deixa eu falar mais uma vez. Eu realmente não tenho o hábito de usar o Messenger. Então, o que acontece? Por eu usar muito o WhatsApp, às vezes eu esqueço do Messenger. Quando eu vou lá olhar, tem assim, dezenas de mensagens, entendeu? E parece uma coisa, quando eu entro para responder, parece que as mensagens se multiplicam e aí eu não dou conta. Então, essa semana, na segunda, eu acho que foi no domingo, eu fiz uma notificação dizendo que eu estaria desativando o meu Messenger. Quem quiser falar com a gente, comigo, com a Cíntia, só me chamar no meu zap, mais 1-917-683-6177. Desculpa, gente. Fazer o quê, né? Tem mais uma pergunta aqui. Moninha, as pessoas pagam para participar da live? Gente, as pessoas não pagam para participar das lives. As pessoas vêm aqui, eu convido. É tudo feito gratuitamente. Não existe uma troca de dinheiro. Nós não temos patrocínio, né? E eu também não trabalho para ninguém, né? O grupo Chá Comigo, Moninha tá aqui. Foi uma iniciativa que eu tive porque eu comecei a perceber que nos dias de hoje as informações estão chegando pra gente muito manipuladas. E aí eu resolvi contribuir para acabar com isso, ou pelo menos diminuir, né? Porque as pessoas chegam aqui, falam, né, o que elas pensam, nos ensinam coisas válidas para o nosso dia a dia, e ao vivo não dá para editar. Então, o que é dito aqui e fica perpetuado para a eternidade. Então, respondendo a pergunta, as pessoas não pagam para ver o meu canal, eu não cobro ninguém, nós não temos patrocínio, né? O que existe sim é 2 projetos sociais do que eu faço parte, e vez ou outra eu uso aqui o meu canal para levar o conhecimento de vocês e pedir também que as pessoas colaborem comigo. Mas é basicamente isso, tá? Então, olha só, o nosso assunto de hoje é brasileiras casadas com estrangeiros, os famosos gringos ou gringas, não é verdade? E aí a gente vai começar a observar que o brasileiro está cada vez mais casando com os estrangeiros. Por que será? A internet, gente, tem tudo a ver com isso. Afinal de contas, né, no mundo da internet, o amor não tem fronteiras, não é verdade?
A internet aproximou as pessoas, né? Diminuiu essa distância. E aí ficou bem mais fácil das pessoas se conhecerem, conversarem, né? Além disso, graças a Deus, tem muito brasileiro estudando fora do país. E essa moçada bonita, esses gatinhos, essas gatinhas saem, vão estudar em outros países, chegam lá, conhecem outros gatinhos e outras gatinhas, se apaixonam, não é verdade? E aí, ó, só love, só love. E aí a gente vai cair na fase do casamento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas é bem legal falar também que o seguinte, com o reconhecimento do casamento homoafetivo, o número aumentou ainda mais, né? Porque antigamente só casava-se os casais heterossexuais. Hoje os casais homossexuais podem casar. Ou seja, o casamento gay é legalizado no Brasil e é legalizado em muitos outros países fora do Brasil. É claro que um país como os Estados Unidos, muito grande, né? Alguns estados reconhecem o casamento gay e outros não. Mas isso não impede um casal que de repente mora, vamos dizer, em Oregon, vamos dizer que lá não seja legalizado, viajar para Las Vegas, viajar para Flórida, viajar para Califórnia, ou mesmo aqui para Nova York e se casar aqui. Esse casamento tem valor, não é verdade? O outro lado da moeda é a gente pensar que no Brasil, a cada 3 casamentos, 1 acaba em divórcio. Ou seja, tá na hora de a gente pensar direitinho com quem a gente está casando, vocês não acham? E o detalhe é o seguinte, as estatísticas mostram que 90% dos casais que se separam ou se divorciam, um motivo base não é falta de amor. Muitas vezes eles deixam o amor de lado e os outros motivos ocupam um espaço muito grande e daí eles resolvem se divorciar. Então, é sobre isso que nós vamos falar com a minha convidada de hoje, Cíntia Simas. Não é verdade? Então, deixa eu ver aqui com ela se ela já está pronta. Você acha que o casamento no Brasil vale fora do Brasil? Será? Será que o casamento fora do Brasil vale dentro do Brasil? Sabe aquele casamento que o pessoal vai lá para Las Vegas, aí casa com Elvis Presley? Lembra disso? Será que esse casamento tem valor fora de Las Vegas? Tem gente que acha que mesmo dentro dos Estados Unidos e saiu de Las Vegas, esse casamento não vale mais. Sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, eu quero lhe dar uma dica. Antes de você se casar, seja lá com quem for, pense bem. Observe a cultura dessa pessoa. Observe se essa pessoa vai se adequar à sua cultura. Porque, afinal de contas, a cultura brasileira é uma cultura bem diferente da cultura de todo do resto do mundo, não é verdade? Afinal de contas, nós brasileiros somos únicos, né? Então, peraí, deixa eu ver se a Cíntia já tá aqui para falar com a gente. Vamos lá. Cíntia, deixa eu ver. A Cíntia ainda não entrou. A Cíntia já está aqui, mas ela ainda não entrou. Enquanto isso, Garotas Unidas, querida, tudo bem, Anne? Como é que você tá? Billy Rayford, how are you, my dear? Fernanda Rocha, meus amigos da Ilha do Governador, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, a Cíntia tá aqui. Vamos ver. Se eu consigo trazê-la aqui. Dona Natália, como é que a senhora está? Tudo bem? Bem, eu vou esperar um pouquinho porque a Cíntia ainda não está pronta aqui para entrar na câmera com a gente. Mas é muito legal a gente lembrar o seguinte. Vocês sabiam que nos últimos 7 anos os casamentos entre brasileiros e estrangeiros triplicaram? Eu acho que isso é bem legal, né? Porque as pessoas estão diversificando, né? E diversificar sempre é bom, porque acaba que você viaja para outros lugares, você conhece outras culturas, né? Outros hábitos, né? E eu acho que viajar, conhecer outras culturas só nos engrandece, né? Eu acho que se as pessoas tivessem mais oportunidade de conhecer outras culturas ou culturas diferentes das nossas, mesmo dentro do nosso... O Brasil é tão grande, né, gente? Se a gente parar para pensar que se você for ao sul,
né, do Brasil, você vai ver aquele pessoal que anda de galocha, né, de... Esqueci, como é que como você fala, como é que é mesmo aquele traje que os gaúchos usam? Esqueci, né, que tomam chimarrão, né, e se você for lá para Goiás, você vê o pessoal tocando berrante, não é verdade? E aí se você for para Bahia, você vai ver aquela influência africana enorme. Eu acho que se as pessoas viajassem mais, elas aceitariam as diferenças um pouco melhor, vocês não acham? Porque quando a gente fica muito no nosso mundinho, fica difícil de entender, né? Fica difícil de aceitar e de perceber que mesmo o outro sendo diferente da gente, eles também têm muito para acrescentar à nossa vida, muito para nos mostrar, não é verdade? Só o idioma já é uma grande diferença, né? E por falar em idioma, eu quero dar uma dica para as minhas amigas e os meus amigos. Se você está indo morar fora do seu país, se você está se casando com uma pessoa de outra nacionalidade, ou seja, de outro país, tente aprender a língua do seu amor, entendeu? Tudo bem que, né, quando a gente ama, tudo flui bem, mas você vai precisar se comunicar com as outras pessoas, não é verdade? Você vai precisar se comunicar com a família desse seu amor, não é verdade? E você não pode negar que quando você domina a língua, ou você consegue falar algo, uma coisa assim, que seja um inglês que seja básico, um espanhol que seja básico, um italiano que seja básico, as portas se abrem, não é verdade? Deixa eu ver. Alagoas, terra do sol, do meio-dia. Gente, eu nunca tive em Alagoas. Galera de Alagoas, beijo. Entendeu? Então, é importante que você tente aprender pelo menos aquela língua básica para você se comunicar, poder ir em algum lugar. Até porque, para você também não ficar tão dependente do seu amor, né? Tudo quanto é lugar que você vai ter que ir com ele ou com ela tirar colo. E aí, quando você chegar lá, você vai conhecer seu sogro, sua sogra, seus cunhados, como se você não consegue se comunicar. Então, fica a dica. Se você tá por aí namorando, paquerando um gringozinho ou uma gringazinha, você não pode marcar bobeira. Tente aprender a língua. Ó, normalmente, entre conhecer a pessoa, seja na internet ou não, e as coisas começarem a fluírem e ficarem mais sérias, leva aí 6 meses. Em 6 meses você consegue aprender um pouquinho, nem que seja aquelas coisinhas básicas, entendeu? Fica a dica, fica a dica, fica a dica. Mais uma coisa que eu quero falar a respeito desse casamento com estrangeiros. Você já pensou em pacto pré-nupcial? Tem gente que acha que pacto pré-nupcial é coisa só de rico. Gente, não é bem assim não, hein? Nós vamos falar sobre esse assunto também. O brasileiro tem esse hábito de achar que contrato pré-nupcial, pacto pré-nupcial é coisa de gente rica. Não, isso não é coisa de gente rica. Nós temos que tomar conta do que nós temos hoje e do nosso futuro, não é verdade? Oi, Anne, tudo bem? Cristina, tudo bem? É sério. Por quê? Você viveu no Brasil sua vida inteira. Aí, de repente, você encontrou, vamos dizer, um italiano. Não é verdade? Ele tem a família dele. Às vezes, ele já foi casado. Ele tem filhos do primeiro casamento. Você tem os seus filhos do seu primeiro casamento. Não é verdade? Ou se você não tem filho nenhum, mas você tem seus pais. Não é verdade? Que pode um dia, que esse dia não chegue rápido nunca, mas que venha a falecer. E aí, você, de repente, tem uma herança. Não é verdade? Se você não tem uma herança, você tem seus filhos do seu primeiro casamento e você tem seus bens, entendeu? Então, é importante você pensar nisso, fazer um contrato pré-nupcial. E aí, dentro desse contrato, você pode redigir ali várias exigências, tá? Se o meu casamento, por exemplo, se eu ficar casada por 5 anos, eu quero ter direito a isso.
eu vou sair do meu país, estou abrindo mão da minha carreira profissional, estou abrindo mão do convívio com a minha família e eu quero ser recompensada por isso, para viver com meu marido fora do país. Afinal de contas, muitas vezes o homem e a mulher, eles deixam uma carreira para trás para ir viver com essa pessoa que eles acabaram de conhecer. E aí, como é que fica isso? Essas coisas você pode colocar dentro de um pacto pré-nupcial. Entendeu? Vamos ver. É verdade, meu aqui tem filho e já foi casado. Exato, entendeu? Porque aí, os seus filhos do seu primeiro casamento, eles são seus herdeiros naturais. Sim, mas tem uma porção de detalhezinhos aí que nós precisamos ver e rever. Então, fique aqui comigo, que já nós vamos falar. Deixa eu ver se a Cíntia já está aqui. A Cíntia ainda não está conosco. Eu acho que a Cíntia hoje também está passando por um problema de internet. Gente, aqui em Nova York, muitas casas continuam sem eletricidade. E aí já viu, né? Sem eletricidade, não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi. Está fazendo um calor aqui, tá um verãozão aqui. Vocês não podem nem imaginar. Em 24 horas o furacão Ias passou por aqui, mas passou assim, igual um furacão mesmo. Sabe assim, levando tudo. Oi, Aninha Sorriso, tudo bem? Cristina Silvia, Bacio Bella. E tá difícil. Graças a Deus, por aqui na minha casa, a gente só teve um problema com o Wi-Fi e ficamos um pouquinho sem luz. Mas aqui nos bairros próximos aos meus, as árvores todas atravessadas na rua. Hoje o dia foi complicado. Teve gente que não pôde trabalhar. Por exemplo, eu que treino na praia toda segunda, quarta e sexta, hoje eu não pude fazer o treino na praia porque a praia estava interditada. Porque tiveram que ir lá limpar, tirar uma porção de coisa das árvores que caíram. Gente, estava horrível. Deixa eu ver aqui. Eu estava sem energia até agora. Caiu uma árvore na frente da minha casa. Meu Deus, que sorte, Anne, que não bateu na sua casa. Exatamente aqui onde eu moro, que eu moro numa ilha, então, que é cercada de... Claro, uma ilha cercada de mar, né, gente? Então, é incrível como as coisas ficaram assim, muito prejudicadas, sabe? Mas graças a Deus ele já passou e já foi embora da costa aqui de Nova York. Gente, falando do nosso assunto casamento entre estrangeiros, é muito importante que vocês saibam o seguinte: qualquer documento que você... eu casei com um americano, vou ter que levar essa documentação para o consulado americano. Eu casei com um espanhol, vou precisar levar essa documentação para o consulado espanhol. Esses documentos precisam ser traduzidos. E aí não vale uma tradução simples. Precisa ser um tradutor juramentado. O que é um tradutor juramentado? Um tradutor juramentado é um tradutor oficial. É um tradutor que tem as credenciais que aquele consulado vai reconhecer que ele está apto a traduzir um documento oficial. Afinal de contas, nós não estamos falando de uma cartinha de amor, né? Nem de uma receita de bolo. Nós estamos falando de uma certidão de nascimento, nós estamos falando de uma certidão de casamento, entendeu? E isso vale também se você estiver pensando em morar fora do país e de repente você é uma enfermeira, você é uma contadora, você é um engenheiro, você precisa pegar todas as suas credenciais, seus documentos. Vamos supor, o seu diploma de conclusão do 2º grau. O seu diploma que você é formado pela UFRJ em engenharia. Você precisa que seu documento seja traduzido, seja feita uma tradução juramentada, tá? Por um tradutor oficial. E aí ele tem um seal. O seal é como se fosse um carimbo, que ele carimba e fica em alto relevo. E ele também já é cadastrado com o consulado, entendeu?
Por quê? É claro que as suas credenciais profissionais, você não vai precisar dele para dar entrada na sua documentação, do seu casamento e tal. Mas quando você chegar lá no país, no seu país de destino, que você vai para a Itália, para os Estados Unidos, você vai precisar que esse seu documento esteja traduzido oficialmente para você conseguir um trabalho, não é verdade? Ou ao menos que a pessoa que vai te contratar tenha acesso ao seu nível de escolaridade, entendeu? Porque se você chegar lá com esse documento sem tradução oficial, vai ficar difícil. E uma dica, gente, um documento que eu traduzo no Brasil por assim, uma certidão por juramentado por $250, aqui, R$250, aqui vai lhe custar 200, 300, $400. Aqui nos Estados Unidos, tradução juramentada é extremamente cara. Então, se você puder economizar uma grana, traduza no Brasil, tá bom? Quem é do Rio de Janeiro e precisar de uma tradutora juramentada, depois me chama, passa uma mensagem no meu zap, +1 917 683 6177, que eu passo contato para vocês, tá bom? O nome dela é Ana Campbell, ela traduz os meus documentos dos meus atletas só há mais de 10 anos. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu tentar a Cíntia mais uma vez? Vamos ver. Gente, será que o furacão levou a Cíntia? Eu acho que não. Ela tinha me dito mais cedo que ela hoje tinha uns compromissos e talvez se atrasaria um pouquinho. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo chamar para ver se ela me atende, né? E aí, é isso. Gente, nós temos falado muito aqui dessa história de casamento com estrangeiros. Oi? Tá pronto aí? Tá bom, sem problema. Valeu. E aí, gente, esse casamento com o estrangeiro, vale a pena você pensar e repensar, tá? Porque quando você chega no outro país, você não vai pegar a sua vida do jeito que estava no Brasil, e já vai engatar lá, não vai. Normalmente vai levar aí de 6 a 8 meses para você se adaptar com a realidade nova, o idioma, os costumes, entendeu? Aí você chega num país que está numa crise econômica, você vai ter um pouco de dificuldade para arranjar emprego, porque se o próprio nativo daquele país está com dificuldade, você também vai ter. Vocês sabiam que nos Estados Unidos o índice de divórcio é de 39%? Ou seja, vamos arredondar para 40%, isso quer dizer que a cada 10 casamentos, 4 terminam em divórcio. Ou seja, vale bem a pena pensar. Gente, eu sou pró-amor, entendeu? Mas a gente não pode deixar de pensar nas coisas práticas da vida, não é verdade? Porque já é difícil um relacionamento com uma pessoa que vem do seu mesmo próprio país, com a sua própria língua, com a sua própria cultura. Imagina com uma pessoa que venha de outra cultura, não é verdade? De outra língua. Às vezes, essa diferença, ela meio que apimenta a relação e as coisas fluem maravilhosamente bem. Mas outras vezes, essas diferenças, quando você sai do seu país, você já viu uma diferença. Quando você morava dentro do Brasil, aí você vem para fora, vai para outro país, aí você tem o estresse, né? Você tem a saudade da família, você tem a adaptação do clima, que na maioria das vezes a gente sai do Brasil e vai morar num lugar que existe um inverno bem severo. Aí essas diferenças ficam bem salientes. Se você não tiver um jogo de sutura, muito amor e muita boa vontade, fica difícil, não é verdade? Vamos ver, parece que a Cíntia já está pronta. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Não tá aqui pra mim ainda, não. Cristina Silva, e você é casada com italiano, né? Italiano tem sangue latino, é mais como a gente. Mas o americano já não é tão assim como o brasileiro. O brasileiro abraça, beija, fala com todo mundo, né? Convida todo mundo, vamos lá em casa, né? O
O americano já não é assim, né? Se você for para a Suécia, eles já não são assim. Se você for para Noruega, para Alemanha, eles não são assim, não é verdade? Então, vale bem a pena pensar, né? Quando você chega aqui nos Estados Unidos, eu sei que as pessoas não gostam que eu fale isso. Tem gente que vai falar que eu sou preconceituosa, mas isso não é preconceito, não. É a pura verdade. O americano branco é uma cultura e o americano preto é outra cultura, tá? Não é que o branco é melhor ou que o preto seja pior, mas são duas culturas diferentes. Que se você é pretinho brasileiro, você vai chegar aqui e você vai ver que o pretinho americano é diferente. Entendeu? E tenho que fazer meus papéis. Isso, Cristina, tem que organizar a sua documentação? Sim, não é verdade? E uma outra coisa que é legal falar é o seguinte: se o seu avô é português, você tem direito à cidadania portuguesa. Se o seu avô é italiano, você tem direito à cidadania italiana. Se o seu avô é americano, você tem direito à sua cidadania americana. Vale a pena você pensar nisso, avaliar e requerer a sua segunda cidadania, entendeu? Você que, olha só, mais uma coisa legal de falar. Você que nasceu no Brasil, você é cidadão brasileiro. Você pode se naturalizar italiano, você pode se naturalizar espanhol, você pode se naturalizar americano, mas você é brasileiro. A sua nacionalidade é brasileira, entendeu? E aí você pode manter as duas. Tem gente que acha: eu sou cidadã americana. Sim, eu sou cidadã americana naturalizada americana, mas eu não sou nascida americana, percebeu? Então, isso é uma coisa que vocês deviam pensar. Quem tem: o meu avô era italiano. Sim, então vai lá e peça a sua cidadania italiana. A minha avó era portuguesa, então se organize com a sua família e vá pedir a sua cidadania portuguesa. O meu avô era alemão, então tente procurar ver se você... Com a Alemanha eu não sei, mas eu acho que sim. Você pode pedir para ser naturalizado, entendeu? Você pode ser cidadão, entendeu? O que é naturalizado? Naturalizado é como eu. Por exemplo, eu sou brasileira, nascida no Brasil, o meu filho é brasileiro, nascido no Brasil. Ok? Nasceu no Brasil, brasileiro é. Não importa se o pai do seu filho é americano, o seu filho ele é brasileiro. Ele pode ser naturalizado americano, entendeu? Ou seja, por exemplo, meu filho é brasileiro, o pai dele é brasileiro, eu sou brasileira e meus pais são brasileiros. Ok. Eu me casei com um americano. E aí, depois de não sei quantos anos, eu me tornei cidadã americana. Eu sou naturalizada americana. Eu tenho um passaporte americano. E por eu ser naturalizada americana, o meu filho automaticamente é naturalizado americano, tem cidadania americana e tem o passaporte americano, entendeu? Lá no início, eu não quero não quero ter cidadania americana. Eu não tinha essa vontade de ter cidadania americana. Eu tinha meus documentos legais que não me impediam de ir e vir, mas eu nunca tive vontade de ser cidadã americana. Mas aí, quando eu vim pra cá, o meu filho era um garotinho pequeno, aí ele foi crescendo, foi ficando adolescente, e eu pensei: e se meu filho quiser virar um juiz? E se meu filho quiser virar o presidente dos Estados Unidos? Ele não vai poder. Por quê? Porque ele não é cidadão americano. Entendeu? Se meu filho resolver ser um embaixador, um desembargador, alguns cargos a pessoa não pode exercer se não for cidadão daquele país em que ela quer exercer aquele cargo.
E aí eu me vi forçada a pedir a minha cidadania americana para que o meu filho tivesse a cidadania americana. E assim, o dia que ele resolver, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos, ele está apto. Entendeu? Tem capacidade, não tem, já é outra história, mas ele preenche todos os requisitos para se tornar, assim, um desembargador, um juiz, um presidente da república, um ministro, um congressman, entendeu? Por isso que é importante, a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é verdade? Ou você acha mesmo que a mãe do Obama achou que o Obama fosse se tornar presidente da república? Vale pensar, não é verdade? Deixa eu ler aqui. Isso se seu filho for menor de 21 anos, caso contrário, ele tem que aplicar. Exatamente. O filho tem que ser menor de 21. Se ele não for, aí é um outro processo, né? E aí demora mais, e lá vai din-din. Afinal de contas, nós estamos morando nos Estados Unidos, um país extremamente capitalista, não é verdade? E é isso aí, deixa eu ver aqui. Cadê a Cíntia? Tá aqui. Gente, a Simone tá falando pelas cotovelas, não me chama. Gente, mas é muito bom. Oi, Cíntia! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu tava falando com o pessoal aqui que hoje foi um pouquinho atrapalhado, porque eu passei pelo furacão Isaías aqui ontem e a internet ficou complicada. Eu iniciei a live, de repente ficou tudo congelado aqui, eu tive que reiniciar. E aí tava com problema de conectar com você, mas agora chegamos, né? Exatamente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chegou a Cíntia, gente. Eu tava explicando aqui pra galera algumas coisas. Ai, boa noite, Cíntia. Olha a Anne aí. Boa noite, Anne. Garotas Unidas. A Anne Zé, sortuda do sorteio. Exatamente. A Anne ganhou o prêmio, não foi? Pois é. Isso foi o máximo. Eu estava aqui conversando com as meninas e falando dessa história de casamento com os estrangeiros, como é que funciona, porque tem muitas dúvidas, né? Sim. E aí eu estava falando com elas que estava falando que o índice de divórcio é muito grande, mesmo dentro do Brasil, não é verdade? E aí a gente tem que pensar muito bem antes de se casar, não é verdade? É verdade. E principalmente se for com uma pessoa de outro país, de outra língua, de outra cultura, não é verdade? Quando a gente pensa em casamento, a gente já até fez uma live anterior falando das diferenças entre o casamento e a união estável, né? Exato. Então, não acompanhou, pode ir lá no canal, lá no YouTube do Chá Comigo e ver a live. Diferença entre casamento e união estável. Porque ali você já vai perceber o que é melhor no seu caso. Mas hoje, falando dessa questão de brasileiros e brasileiras casados com estrangeiros de um modo geral, o que é preciso deixar claro já de antemão é isso. Sempre pensar que são pessoas de nacionalidade diferente, então a primeira coisa que você pode ter certeza que vai acontecer é um choque cultural, né? Essa Exato. é a coisa que você já sabe que vai acontecer. A sua cultura, os seus costumes não é o mesmo daquele outro que é estrangeiro. E a segunda questão que você já vai esbarrar automaticamente é na lei, né? As legislações, cada país tem a sua, e a legislação é completamente diferente de um país para o outro, porque todos eles exercem a sua soberania nacional e a soberania sobre seus cidadãos, e isso é muito importante que a pessoa já tenha em mente, que a partir daquele momento ela tem que se preocupar não só com a sua lei de nacionalidade, mas com a legislação do estrangeiro também, principalmente se ela estiver pensando em mudar para o exterior, né? Exatamente. E aí tem uma pergunta aqui que é: qualquer pessoa pode se casar com um estrangeiro? E aí a pessoa fala, e aí gente, tem muita pergunta aqui para responder. Meninas, fiquem à vontade para suas perguntas, tirar suas dúvidas, Isso. né? Que o pessoal fica meio acanhado aqui às vezes, né, Cíntia? Essa questão de qualquer pessoa pode, na verdade, a gente sempre martela naquilo, né? Não sendo os incapazes,
não sendo os menores que dependem da autorização do pai e da mãe, qualquer pessoa, na verdade, pode contrair matrimônio, independente da nacionalidade. Seja brasileiro com brasileiro, estrangeiro com estrangeiro, brasileiro com estrangeiro, qualquer pessoa, né, vai poder. Tem que estar sempre em observação daqueles aspectos legais que a gente sempre fala, a maioridade, a capacidade civil, né, a sanidade mental, e aí as pessoas começam a saber que sim, e o que não pode, né? Algumas pessoas falam em relação, ainda tem dúvidas em relação aos relacionamentos homoafetivos. Isso é uma questão que a gente sempre esbarra quando fala nesse tipo de celebração. Matrimônio entre pessoas de nacionalidades diferentes, porque cada país tem a sua legislação sobre esse tipo de relacionamento homoafetivo, né? Exato. Eu estava aqui até dando um exemplo aqui, que aqui dentro dos Estados Unidos tem alguns estados que reconhecem o casamento homoafetivo, né, entre os casais homossexuais, e outros não. Mas nada impede uma pessoa, de repente, que mora, vamos dizer que lá no Texas não se reconheça. Ele pode viajar para um outro estado e casar lá. Né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Brasil ele tem esse regime democrático e, ao contrário do que as pessoas imaginam, que o Brasil é o país do samba, do carnaval, extremamente liberal, a população em si é muito conservadora. É uma população baseada nos princípios cristãos, então é uma população conservadora. Tanto é que foi um país que resistiu muito ao reconhecimento desse tipo de união. O Brasil não foi o primeiro, né? Nem foi um dos que logo formalizou e legalizou e concedeu esse direito para casais homem com homem, mulher com mulher, poderem legitimar essa união. Mas, atualmente, no Brasil, já é legitimado esse direito. Então, se você é um casal homoafetivo, homem com homem ou mulher com mulher, você hoje no Brasil, você já tem o direito constitucional de formalizar, celebrar, regularizar, legitimar a sua união, seja ela união estável ou casamento propriamente civil legal, né? E, diferentemente dos Estados Unidos, porque, como você bem pontuou, os Estados Unidos é um país onde cada estado tem uma legislação infraconstitucional que pode ter uma lei diferente da outra. Aqui no Brasil, o poder da Constituição é para todo o território nacional. Então, em todo o território nacional brasileiro, é possível se fazer e se reconhecer essa união. E como você falou, no caso dos Estados Unidos, se houver esse casal homoafetivo no interesse de legitimar a sua união, e ele estiver em um estado onde não é permitido, onde não é autorizado, o que ele tem a fazer é, a princípio, ir a um outro estado onde esse direito é reconhecido e formalizar essa união nesse outro estado. E aí vai ser sido como todos os outros. E aí, só abrindo um adendo aqui, é o seguinte, que aí essas pessoas que saem de um estado, aí eu moro em Nova York, na Texas, aí não podia, vou casar em Nova York. É um assunto para outra live, mas você tem que lembrar o seguinte, que se você divorciar, você vai divorciar de acordo com a lei daquele estado em que você se casou, e não com a lei do estado em que você vive. Exato. Entendeu? Isso é importante até porque esse fato, né, que acontece aí nos Estados americanos é um fato que se reflete na nossa legislação da seguinte maneira: se você é um brasileiro ou brasileira casada com um estrangeiro, você precisa se atentar, no momento em que houver um divórcio, em que território nacional você vai estar. Porque se você casou no Brasil e reside com esse estrangeiro no Brasil, então a legislação vigente será a do Brasil. Mas se você estiver casado
com um estrangeiro e estiver morando fora do território brasileiro, o seu divórcio será regido pela legislação daquele país exterior ou daquele estado, no caso dos Estados Unidos, em que você está morando. Então, é preciso se atentar também em relação a isso. Até porque é uma questão a se pensar antes do casamento, em que estado você quer formalizar o seu casamento. A legislação, as opções que você tem. Nós vamos falar de pacto pré-nupcial, nós vamos falar de divisões de bens, e você precisa estar atento em qual estado que você está residindo e se essa legislação ela é permissiva de acordo com o seu interesse. Exato, exatamente. Aí eu comentei aqui com as meninas, por exemplo, nos últimos 7 meses, os casamentos entre estrangeiros triplicaram. Isso é estatística do IBGE, né? E também é bom lembrar o seguinte, não é porque você está casando com um estrangeiro que você está, vamos supor, eu fui casado com meu marido brasileiro, estou separada há 20 anos dele e agora vou casar com um estrangeiro. Né? Para casar, você tem que estar ou divorciado, ou viúvo, ou solteiro. Casado, você não vai poder casar. Exatamente. É como eu falei, nós já falamos sobre esse assunto numa live anterior, naquela que falava sobre casamentos e mas é importante frisar que só pode casar quem não é casado. E quem não é casado? O divorciado ou o viúvo. Se você está casado, mas eu sou separado de corpo, ou eu sou separado de fato, né? Que as pessoas têm isso em mente, mas eu nunca me divorciei, então você não pode casar. E uma outra dúvida que surge, que até quando nós estávamos preparando essa live hoje, você mesma comentou comigo em relação e quem tem união estável com um brasileiro? Pode casar com um estrangeiro? E nós falamos sobre isso anteriormente. Quem tem uma união estável deve estar ciente de que a união estável não é modificadora do estado civil. Ou seja, você continua sendo solteiro aos olhos da lei. A diferença é que você tem um companheiro ou convivente, como a legislação fala. Mas aos olhos da lei, você continua sendo solteiro. O que significa dizer que se você encontrar não será um impedimento. Esse imoral, né? Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, se você tem interesse em contrair o matrimônio com outro indivíduo, você precisa saber que você precisa abrir mão do vínculo que você criou voluntariamente com o indivíduo anterior. Ou seja, olha, eu vivia no regime de união estável. A gente se separou, foi cada um para um lado, mas nós nunca desfizemos essa declaração de união estável e agora eu quero me casar. Primeiro passo, procure o cartório onde você fez a sua declaração de união estável e vá fazer a informação de que você não vive mais em regime de união estável com aquela pessoa, para que conste e que seja desfeita essa união estável. Né? Olha só, a Cristina Silva da Itália está falando assim: eu posso casar com o meu namorado italiano, eu posso casar com ele no Brasil e na Itália, mas olha o detalhe, ela falou, eu sou separada de tudo. Cristina, como assim separada de tudo? A gente precisa ter essa informação um pouquinho melhor. Você está falando separada de tudo, as suas coisas são completamente separadas das dele, ou você vem de um outro relacionamento que você está separada, mas não divorciada? Esclarece aí pra gente, tá bom? Exatamente, preciso esclarecer esse ponto para que a gente tenha certeza do vínculo que ela tem já pré-estabelecido. Mas uma coisa é certa, a primeira questão dela, se é possível celebrar o casamento com cônjuges em territórios diferentes, é possível. Né? Você pode casar, a noiva ou o noivo pode estar no Brasil
e o cônjuge em outro estado, em outro país qualquer do mundo. Isso é possível. Isso. É muito comum também as pessoas falarem assim: ah, eu sou casada lá na Itália, posso casar aqui de novo no Brasil. Ou eu estou casada no Brasil, mas eu vou larguei esse meu marido aí, estou separada dele há mais de 20 anos mesmo, vou lá para a Suíça e vou casar com um suíço lá. Exato. As pessoas fazem muita confusão em relação a isso, porque a pessoa pensa assim: ah, eu estou aqui no Brasil, casei, me separei ou não me separei, deixei, né? Foi só apenas cada um para o seu lado, e agora eu conheci outra pessoa, me relacionei com essa pessoa e vou me casar com ele ou com ela lá. E não tem o menor problema. Mas, na verdade, tem um problema. Né? Na realidade, tem um problema. Você é casado com um no Brasil e casado com outro em outro país, né? Olha, a Cristina respondeu: eu venho de outro casamento brasileiro, separada de papel. Bem, separada de papel. Separada no papel não é divorciado. Divorciada. Não é divorciado. Você precisa, Cristina, você precisa ter uma certidão de casamento averbado, divórcio, né? Isso, exatamente. Porque senão você não está divorciada. Você precisa estar divorciada. Exatamente isso. Porque, veja bem, quando você vai celebrar o seu casamento aqui no Brasil, ainda que seja com estrangeiro, você recebe uma listagem dos documentos que você precisa apresentar. E esse documento, na verdade, vão te falar que você precisa apresentar sua certidão de nascimento. Porque a sua certidão de nascimento é a prova de que você é solteira. Se você já tiver sido casada, você terá obrigatoriamente que apresentar essa certidão de casamento com a averbação do divórcio. Senão você não vai casar nem com brasileiro e nem com estrangeiro. A Cristina disse: eu já tenho o divórcio. Ah, então agora você pode casar com quem você quiser, Cristina. Exato. Cristina, portas abertas. Casa com quem você quiser. Casa lá com esse italiano bonitão aí e vai ser feliz, Cristina. Isso é italiano, entendeu? Nem que esteja um em cada lado, faz o casamento e casado está. Aí nós temos... Mamma mia, Cristina! Mamma mia! Estamos falando assim, mas aí... no caso que ela esteja no território nacional brasileiro e ele esteja lá no território dele na Itália, eles podem casar, né? Normalmente se casa por procuração, é assim que funciona. A Cristina tá na Itália, essa danada, tá namorando lá. Então, o procedimento é o seguinte: Cristina, case, entendeu? Case na Itália. E o que você vai fazer? Você vai casar na Itália, vai celebrar o seu casamento italiano. De posse desse documento, você precisa procurar, entendeu? O órgão responsável consular brasileiro para que, primeiro passo, seja feita uma tradução da sua certidão de casamento italiana. Após você estar de posse dessa certidão, você dá entrada nela para que esse casamento seja reconhecido também no Brasil. Não adianta você pensar que você pode ir em qualquer tradutor, não é assim que funciona. É um tradutor oficial, juramentado. Lá nas embaixadas e no consulado existe uma lista desses profissionais e os documentos só são aceitos se forem traduzidos por ele. Eles são chancelados, recebem carimbo, selo e um sinal público que diz que aquele documento é original e traduzido por um tradutor juramentado, entendeu? Isso, antes de você entrar, eu estava falando sobre isso. Qualquer documento que vá para o consulado, que vá para outro país, e estava falando também, mesmo que não seja de casamento, você vai morar para outro país, você quer levar sua certidão de que você é enfermeira, você é engenheiro, que você é médico, teus documentos têm que estar traduzidos juramentado. Tem que ter uma tradução juramentada. Senão não tem valor, né? Exato. Aqui no Brasil, né, por exemplo, saindo do campo do matrimônio, jovens, adolescentes ou adultos mesmo, que vão estudar, fazer curso ou graduação ou pós-graduação, extensão, especialização fora do Brasil.
aquele documento que aqui no Brasil se chama histórico escolar, né? E todos os certificados, ou seja, todos os diplomas de formação, eles precisam ser traduzidos, mas não é traduzido por qualquer pessoa. Então, você tem a lista, como eu falei, que cada consulado e cada embaixado tem o seu tradutor, vários, né? Não é só um, tradutores oficiais juramentados, e tem um procedimento que, como essa demanda é muito grande, você vai no cartório da sua cidade onde você mora, e lá no cartório existe o tabelião. Dentro desse tabelionato existe o profissional que faz esse tipo de procedimento. Então, ali vai ser feita uma ata, vai ser feita a tradução e você recebe aquele documento oficial, como eu falei, com selo, com autenticação, tudo certinho, com reconhecimento para ter validade no outro país. Isso. Exatamente, porque as pessoas ficam um pouco meio em dúvida com isso, né? Mas é bom vocês se informarem, saber tudo direitinho. Exato. Não dá simplesmente para pegar a sua vida, igual botar dentro de uma cabana e sair correndo com ela, porque você chega lá, você vai se atropelar, você precisa estar preparado para isso. Não é verdade? Eu estava até comentando que entre conhecer, namorou, paquerou e tomar alguma outra decisão, vai levar aí pelo menos 6 meses. Ou seja, tempo suficiente de você procurar a sua informação, procurar aprender aquela língua ali, pelo menos uma coisa básica, né? Para não chegar lá e não ficar completamente perdido, né? Exato, então, isso é muito importante. Isso. Olha só, vamos falar de uma coisa. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes de você chegar também, de contrato pré-nupcial. Né? Porque existe regime de casamento, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, ou não, tudo que é meu, tudo que é seu, ou não. Depois que a gente casar, metade de tudo que a gente construir, metade é minha, metade é sua. Mas existe o regime de casamento, não tem nada a ver com o contrato pré-nupcial, né? Nada a ver, exato. Inclusive, esse tipo de documento, ele é muito mais utilizado e tem uma eficácia muito maior nos países estrangeiros do que no próprio Brasil. O brasileiro, na verdade, eu sempre falo isso para as pessoas, o brasileiro, ele nunca pensa em contrato. O brasileiro, ele nunca pensa em contrato, para nada, né? Porque ele casa sem se casar, ele simplesmente se junta, se amiga, né? Se ele aluga um imóvel, ele simplesmente vai lá direto no proprietário e faz de boca. Se ele compra um imóvel da mesma forma. Então, o brasileiro é um povo que não tem o costume, né, de usar contratos. E nos outros países não se faz nada sem contrato, né? O primeiro passo de tudo nos outros países é um contrato. Um contrato, então, é verdade. Isso é muito importante que os brasileiros e as brasileiras já coloquem em mente. Se você vai se relacionar com uma pessoa de um outro país, ou se você está simplesmente mudando para esse outro país com fins de estudo ou de trabalho, você tem que ter em mente que, a partir daquele momento, você vai privilegiar contrato. Porque lá fora o que vale é o que está no papelzinho. Aqui no Brasil é reconhecido o contrato verbal com a mesma força, né, e igualdade de obrigações, direitos e deveres do contrato por escrito. Mas no exterior é muito importante que tudo esteja expresso. A lei fala em expresso, quer dizer escrito, que tenha sido feito, fazer constar. E isso é muito importante. E o contrato nupcial é o primeiro passo para o indivíduo que está pensando em contrair as núpcias, não é mesmo? Bom, até porque também, se você parar para pensar, no Brasil é uma regra, na Itália é outra, na Alemanha é outra. Entendeu? Se você estiver no papel, vocês sentaram, escreveram, leram, ou deveriam ter lido, né? Que é outra coisa que o brasileiro tem o hábito de assinar as coisas. Você lê, né? Exato. Leu, assinou, teve uma pessoa que reconheceu aquele documento. Aí, o que vem depois, vem depois. Mas o brasileiro realmente, né, Cíntia, não tem o hábito de se planejar. Pega as coisas e vai embora, né? Perfeito. O brasileiro,
quando ele estiver pensando em contrair matrimônio com um indivíduo de outra nacionalidade, ele já tem que estar preparado, porque às vezes é até um choque. O brasileiro, a brasileira, às vezes até se sente ofendido. Ah, tá pensando que eu sou interesseira, tá pensando que eu sou interesseiro, que eu tô querendo tirar proveito, porque não é da nossa cultura. Mas a verdade é que isso é uma prática corriqueira para todos os outros países do mundo, né? As pessoas têm esse contrato pré-nupcial. E aí fico alerta para todo brasileiro, toda brasileira que for contrair núpcias com um estrangeiro, que provavelmente o noivo ou a noiva vai oferecer para ele o contrato pré-nupcial. E isso não é uma ofensa à sua moral e à sua índole. É um contrato, é um costume, é legal e, principalmente, é uma garantia para você. E aí, o que você tem que observar nesse contrato pré-nupcial? Nele vai vir descrito os bens daquele noivo, daquela noiva. Ele tem a obrigação de declarar todo o patrimônio dele ali. Patrimônio pecuniário, né? O valor, o dinheiro e os bens, né? Bens móveis, bens imóveis e o capital em espécie que ele já tem ali como de posse e propriedade dele. E ali, você, no caso, o outro lado, toma ciência de tudo aquilo ali. E o que é importante, como nós estávamos falando antes, de certo, esse contrato pré-nupcial vai vir redigido numa outra língua diferente da sua nacional. E o primeiro passo que você tem que fazer, se você conhece a língua, se você é fluente na língua, você não pode se garantir na sua fluência. Isso é uma orientação que eu passo para todo mundo. Porque às vezes a pessoa fala assim, estou casando com um americano, mas eu sou fluente no inglês, li o documento, tem de tudo, está perfeito, vou assinar. É um péssimo passo que você pode fazer. Porque, como eu sempre falo, cada área tem a sua linguagem específica. E somente o profissional daquela área sabe especificamente o significado daquele termo, daquela palavra e quais são as consequências jurídicas daquela expressão. Então, eu sempre recomendo que, ainda que você seja fluente nessa língua estrangeira, ao receber o contrato, que nesse caso nós estamos falando do pacto pré-nupcial, mas podia ser qualquer outro tipo de contrato, você não se garanta na sua fluência no idioma estrangeiro. E sim, procure o profissional de direito, de conhecimento, para que ele faça a tradução e a leitura daquele documento para você. Porque na leitura ele vai explicar para você o que aquele termo significa naquele país ou naquele estado, porque tem muita diferença, não é verdade? Exato. Então, e outra coisa que eu quero adicionar aqui, o que você disse é o seguinte, gente, o contrato pré-nupcial, muitos de nós, principalmente, né, o pessoal, as mulheres que já são mais velhas e tal, estão casando com homens que já foram casados. Exato. E aí, E aí, os bens que ele tinha antes de você já foi partilhado com a ex, né? Isso. Muitas vezes com os seus filhos, que são seus herdeiros naturais, né? Exato. Então, o contrato pré-nupcial vai constar o que ele efetivamente tem, o que efetivamente o pertence, e não aquilo que ele fala, que eu tenho uma casa, uma ilha, um avião, um helicóptero, um barraco, né? Isso. Ali ele está obrigado, né, legalmente, a listar os bens que pertencem a ele, e não aquelas histórias, né, que muitos homens contam, porque eu tenho 3 casas, né? Mas tinha, porque está divorciado e a ex-esposa levou 2, a outra levou 1, né? Exato. É importante estar atento, porque isso vale não só para um quanto para outro, seja para o brasileiro ou para o estrangeiro.
hoje nós estamos falando, como nós estamos numa frenética de relacionamentos, a maioria das pessoas estão vindo de ex-relacionamentos, né? A verdade é que estão se constituindo novas famílias, né? Nós falamos sempre em famílias substitutas. Estão se constituindo sempre, cada vez mais, novas famílias. Então, o homem tem uma ex-mulher e alguns filhos ou não, e a mulher tem um ex-marido e alguns filhos ou não. Então, é importante, é muito importante esse contrato pré-nupcial, porque, diferentemente do que se verbaliza, é a situação legal dos bens. Uma coisa é eu falar, eu tenho 2 casas, 2 carros, eu tenho uma casa na praia, uma casa na montanha, uma casa na serra. E outra coisa é essa pessoa ter tido tudo isso, mas no momento em que ele se divorciou ou ela se divorciou, foi feita uma partilha de bens e aquele patrimônio hoje não pertence mais a ele. Já pertence aos filhos, aos seus descendentes, parte ficou com a ex-mulher ou com o ex-marido, então é muito importante levar isso em consideração. O outro ponto sobre esse mesmo assunto que precisa ser analisado é o contraponto muito comum, porque alguns homens e algumas mulheres gostam de dizer que tem o céu, a terra e o mar. Porém, existem aqueles que preferem omitir. Então, eles são pobres, desfalecidos e miseráveis, né? Exato. Também é importante ficar atento, porque aquele contrato é o contrato onde ele é obrigado a declarar o patrimônio dele ou dela. Ela também é obrigada a declarar aquele patrimônio. Se ele ou ela tiver omitido o patrimônio naquele pacto pré-nupcial, o pacto pré-nupcial ele é contestável. E aí, de acordo com o seu interesse, lógico que todo mundo acha de acordo com o interesse próprio, você vai contestar aquele pacto pré-nupcial se for mais vantajoso para você. Porque se não for mais vantajoso para você, você deixa ele lá, né? E mais uma coisa que antes de a gente começar, né? Eu tava fazendo um comentário seguinte, gente, pacto pré-nupcial não é só para, né, bens móveis e imóveis. Nós estamos falando também de você, vamos supor, eu era mulata do Sargentelli. Sim. E ganhava um salário fabuloso, né? Tinha um contrato com aquela empresa de entretenimento, a minha imagem. Aí eu casei com um italiano, um bambambam, não quer mais que eu trabalhe, né? Ou não quer mais que... o fato de eu ir morar em outro país vai inviabilizar esse meu contrato que eu tenho hoje. Exato. E aí eu estou rompendo esse contrato de trabalho para ir viver com ele. E isso você pode colocar ali dentro do seu pacto pré-nupcial. E caso esse relacionamento seja desfeito, você quer ser recompensada por tudo isso que você perdeu, né? Exato. Isso é válido, como você falou, não só no campo profissional, mas também no campo educacional. Então, você deu o exemplo agora do trabalho. Eu tenho um trabalho, né, que independente, e aí às vezes a pessoa pensa que é só figura artística. Não. Você tem um trabalho qualquer. Trabalha na Petrobras. Isso. Que em função do seu matrimônio, do matrimônio que você irá contrair, você ficará impossibilitada de realizar aquela atividade profissional. Ou o seu cônjuge impõe a condição de que você abra mão daquela atividade profissional para o casamento, então, no pacto pré-nupcial, fica relatado, você faz constar que você está abrindo mão daquela atividade, daquela renda, né, da obtenção daquela vantagem financeira em função daquele matrimônio e que, em caso do desfazimento daquela relação, você será ressarcida, né, indenizada no valor que você irá estipular, certo? Exatamente. Cálculo, às vezes é feito um cálculo do tipo,
a cada ano de matrimônio, um exemplo, vamos falar ficticiamente aqui. A cada ano que você passar casada com esse cidadão ou com essa cidadã, você terá direito a US$ 10.000. Então, se você ficou casada com esse cidadão ou com essa cidadã 3 anos, no desfazimento dessa relação, você tem 3 vezes 10 mil, são US$ 30.000. Pode ser por valor, claro, né? A gente está trabalhando hipoteticamente. Normalmente é até muito mais que isso, mas só para que as pessoas entendam. E isso também funciona para o campo educacional. Exemplo, fui para os Estados Unidos para fazer a minha especialização, meu doutorado numa parte jurídica, no meu caso. Fui fazer meu doutorado. Lá chegando, conheci um americano lindo de morrer, que me seduziu, que me encantou, fiquei apaixonada ou não, resolvi casar com ele. E aí, nesse momento em que eu resolvi casar com ele, ele não morava no mesmo estado da minha graduação, do meu doutorado. E eu precisei interromper o meu doutorado para contrair esse matrimônio e paralisei, eu não terminei meu doutorado. Posso fazer constar ali no pacto pré-nupcial que interrompi a minha atividade por conta de contrair aquela núpcia. E o que acontece? Por exemplo, muitos de nós brasileiros que vamos fazer esse curso lá no exterior, recebemos auxílio financeiro, ou bolsa de estudo, ou auxílio financeiro, ou é o incentivo da empresa que nos contrata. E aí você está deixando de receber, né, de perceber aquele valor. Então, esse valor, você faz um cálculo e estipula o valor dele ali no pré-nupcial, né? Para que você seja, na verdade, indenizada. É claro que as pessoas vão falar, mas é a opção da pessoa. Claro que é opção. Mas a partir do momento que você abre mão de uma parte da sua vida, anos de dedicação, de trabalho ou de estudo, o mínimo que você pode exigir é que no desfazimento dessa relação você tenha condições e capacidade de paga para seguir adiante, ao menos do ponto onde você parou, não é verdade? Isso é justo, né? Não é nenhum caso escabroso isso, né? Porque as pessoas não têm, na realidade, as pessoas não têm esse hábito, e é o que você falou. As mulheres, então, são mestras de achar, ele vai ficar achando que eu sou interesseira. Ele vai ficar achando, né, que eu estou querendo me dar isso bem. Ué, mas... Né, mas isso é uma bobagem. Isso. Fora do Brasil, isso é muito comum, gente. Sabe assim? É muito comum mesmo, não é? Não é nenhuma coisa absurda, até porque... O americano, então, ele já nasce planejando. O americano teve um neném, saiu da barriga, ele já está planejando a faculdade do garoto, entendeu? Isso. É porque esse é um hábito que o brasileiro realmente não tem. Mas isso não é nenhum absurdo, não, sabe assim? É claro que isso vai depender, né, do tipo de relação que você tem, em que momento da sua vida você está. Se você estiver numa fase da sua vida que tanto faz como tanto fez, aí você está bem de vida, entendeu? Mas se não, isso é uma opção, não é obrigatório, mas essa opção está aí para você lançar mão, né? E a gente falou isso, eu acho importante ressaltar o seguinte, no nosso grupo, né, Quero Ver Fazer Melhor, que nós temos lá todas as nossas amigas, como você sempre faz questão de frisar isso, é importante. Nós não temos só doutoras, né? Nós temos mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças, né? De todos os tamanhos de bolso, né? Então, o que é importante dizer? Que essas mulheres, ainda essas que não têm uma formação, uma especialização no curso superior, também precisam ter em mente que o trabalho dela tem valor. Ou seja, você é uma manicure, você é uma faxineira, você é uma cabeleireira, você é a moça que vende no seu cachorro-quente no carrinho na rua, mas se você está indo para casar com um estrangeiro, você não vai ter essa sua atividade lá. Então, a sua renda vai ser interrompida. Então, isso também é importante ser valorado. Não é porque você não é doutora, você não tem um título, você não tem uma renda extraordinária, um patrimônio para zelar,
que você não precisa se prevenir. Muito pelo contrário. No seu caso, isso ainda é mais importante. Mais Por quê? importante, Se você contrair esse matrimônio, parar com a sua atividade ainda e viver lá com seu marido o resto da vida, ótimo. Mas se você se separar e tiver que retornar para o Brasil 5, 10 anos depois, com tudo desatualizado, o curso de manicure que você sabia fazer, o de cabeleireiro, as técnicas que você sabia empregar já vão estar ultrapassadas, e até você ser reinserida no mercado de trabalho, você vai precisar de curso de atualização, de profissionalismo, e isso vai ter um custo para você. Então, é muito importante que você não tenha esse título, esse trabalho tão glamouroso. Qualquer trabalho é trabalho, todos eles têm o seu valor. Por exemplo, olha só, tem um amigo meu que entrou aqui, ele é americano militar. Às vezes a mulher é uma médica, às vezes ela é uma enfermeira, mas o marido dela é militar. Aí, não precisa nem ser com gringo não, gente, tá dentro do Brasil. Ah, meu marido sei lá, é da aeronáutica, tá, ou na marinha, ou no exército. Ah, vai passar 2 anos no Acre, depois vai voltar, vai passar 3 anos no Sul, vai passar 1 ano na Bahia. Como é que essa mulher vai conseguir estabelecer a profissão dela? Se está estudando, né? Para de estudar para acompanhar aquele tal marido. Então, isso também pode ser visto ali, né? Isso no Brasil tudo organizado. Isso no Brasil tem até um valor que as pessoas ignoram, como você está falando, porque, por exemplo, acontece casos de funcionários públicos que se casam. Mas um exemplo, a mulher é funcionária pública da União, ou seja, do governo federal, e se casou com um homem que é funcionário público do Estado. Ou seja, essa mulher, ela está obrigatoriamente abrindo mão de ser transferida para qualquer outro estado do Brasil para viver naquele onde aquele marido é funcionário, porque se ela se mudar, o casamento acaba ou ele não pode acompanhá-la. Né? Exato. Então, no Brasil, nós temos 27 unidades da federação, ou seja, ela já está abrindo mão de 26 por causa dele, e vice-versa, poderia ser ele abrindo mão dela. Muitas vezes acontece de que essa pessoa, como você falou, se mudou para um local aonde a pessoa não pode exercer a profissão dela. A profissão. Ainda tem isso. Né? Ou ele fica impedido. E isso são coisas que vale a pena você, ainda que fosse no regime de união estável, que nem fosse do casamento, mas são coisas que vale a pena você, quando for fazer a sua declaração, né? Você fazer constar. Né? Isso. Gente, olha só. Então, vamos recapitular rapidinho. Se você conhecer um gringo lindo, uma gringa linda, quem é que pode casar? Quem é solteiro, quem é viúvo, quem é divorciado? Se você tiver união estável, você também pode casar, porque a união estável não muda o seu estado marital. Não sei como você fala. Estado civil. Você tem união estável, mas você continua solteiro. É claro que você tem uma obrigação moral de ir lá falar com fulano de tal ou com a fulana de tal, que você quer romper essa união estável, vai no cartório, resolve tudo direitinho, para você iniciar a sua vida com tudo direitinho, né, gente? Sem drama, sem nada. Isso serve para os casamentos homoafetivos, para os casais homossexuais, menino com menino e menina com menina. É verdade? Isso. E é importante você também levar em consideração que todo documento que você vai precisar levar para a embaixada, você vai precisar fazer a tradução juramentada deste documento ou destes documentos. Só você procurar que tem uma lista de tradutores juramentados aí na sua cidade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é verdade? Perfeito. Exato. E se você está casado dentro do Brasil, o seu casamento vale lá fora, mas você tem que fazer esse reconhecimento. Se você casou na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, esse casamento também é válido dentro do Brasil, desde que você venha no Brasil, vá no Brasil e faça uma averbação, ou no consulado brasileiro do país que você esteja, correto?
É isso mesmo, é esse mesmo procedimento. Você casou, Entendi. por exemplo, brasileiro com estrangeiro que está no território brasileiro, contraiu matrimônio no território brasileiro. Para ele fazer valer esse casamento no território do estrangeiro, ele vai precisar traduzir, né, como nós já explicamos o procedimento, Uhum. essa certidão de casamento, dar entrada e apresentar tudo isso para a autoridade consular daquele país. A solicitação é uma só, é o reconhecimento do casamento naquele outro, É. né? E você vai receber, como você tem a sua certidão de casamento brasileiro, você vai receber um documento, né, que tem que Uhum. seguir como a mesma coisa, porém a certidão de casamento daquele outro país, né? País. É um certificado que você recebe, é como se fosse um diplominha, é um certificado que você vai Exato. receber, tá? E aí, o outro tipo de procedimento, você brasileira ou brasileiro que casou com o estrangeiro no estrangeiro. Qual é o procedimento? Pega aquele documento, tudo estrangeiro, leva para o tradutor, certo? Vai fazer a tradução todinha, vai procurar a representação consular do seu país, no caso nós estamos falando do Brasil, e vai dar entrada ali naquela documentação. E você vai receber ali o certificado de que o seu casamento, a partir daquele momento, ali está válido também no Brasil. Aí sim, você está casada tanto no Brasil quanto no exterior. Senão você vai ficar casada só no Brasil ou só no exterior. Exatamente. E aí é importante ressaltar que, se você casou lá no exterior e o seu casamento só foi celebrado lá, legalizado, formalizado lá, no momento em que você for se separar, se divorciar, a legislação de lá é a que vigora porque você está morando lá. Agora, você casou lá no exterior, mas o seu marido ou a sua esposa estrangeira veio para o Brasil para morar com você e vocês moram no Brasil. No momento do divórcio, a legislação é do território aonde você habita, aonde você tem residência fixada, ou seja, país da sua residência. Aí o que vai diferir e os bens e o patrimônio que ele ou ela constituiu no exterior. Vigora a lei do exterior, né? Olha só, gente, a nossa live está quase acabando. Eu vou fazer mais uma consideração que eu sei que tem gente aí com essa dúvida. Sim. Olha só, eu sou brasileira, estou na Espanha, vou casar com um espanhol, mas eu não quero casar no Brasil porque meu pai é militar e eu recebo a pensão dele. E se eu casar com esse meu marido no Brasil, eu vou perder minha pensão. Será que pode ficar casado só lá? Pode, né? Sim, na verdade, a verdade é a seguinte: o seu casamento só é válido aonde você reconhece ele. Se você casou na Espanha, na Itália, na França, na América do Norte, qualquer país do mundo, e você não apresentar, se você não der entrada nessa documentação na autoridade brasileira para ser feito esse reconhecimento, dentro do Brasil você vai continuar sendo o que você era. Se você era solteira, você vai continuar sendo solteira, né? Se você era viúva, você vai continuar sendo viúva. Se você era divorciado ou divorciada, você vai continuar sendo divorciado ou divorciado. A única coisa que faz mudar isso é você procurar a autoridade do seu país e dar entrada na documentação. Senão, não é válido, não existe valor legal nenhum e a pessoa falar: ah, mas a Beltrano ou o Ciclano casou lá na Suíça. Qual é o Tá documento? bom, tá casado na Suíça. Exatamente. Até é importante dizer, nós tivemos, por conta desses crimes todos que vêm sendo apurados no Brasil, na Lava Jato e etc., se questionou muito o que você estava falando no início da live sobre naturalização.
a Exato. cidadania e você abrir mão da cidadania. Então, hoje, quem vai casar com estrangeiros ou estrangeiras precisa estar atento nessa opção que você fez na época que você contraiu seu matrimônio com o americano. Num dado momento, você vai precisar optar se você quer ou não ter essa naturalização desse país. No seu caso, foi a americana, né? E você precisa estar atento ao que a legislação desse país diz. Porque hoje, no Brasil, de acordo com o último entendimento do STJ e do STF, na verdade, ficou praticamente estabelecido que o cidadão brasileiro que tem naturalização de um país estrangeiro e lá residiu por anos, ele optou por aquela naturalização, ele escolheu aquela segunda cidadania dele, ficou como se ele tivesse aberto mão da cidadania brasileira dele. Então, hoje é muito importante que as pessoas, ao contrair o matrimônio, principalmente, se atente a esse fato. Algumas pessoas também precisam prestar atenção nisso quando vão para o exterior atrás de uma proposta, de uma oferta de emprego, aonde depois de 2 anos, esse cidadão se vê obrigado por essa opção. Olha, você para representar o nosso país ou para falar em nome da nossa empresa, você vai precisar se naturalizar. É importante o que eu falo sempre, estar de olho na legislação do território onde você reside ou trabalha, para verificar se a partir do momento que você fizer essa opção, você não está abrindo mão da sua cidadania, da sua nacionalidade nata, né? Exato. Aquele que nasce no Brasil, brasileiro é. Ele não vai deixar de ser brasileiro. Mas, de acordo com esses últimos entendimentos, é importante estar bem atento. E isso tudo também você tem que pensar o seguinte: essas regras elas não vão para trás, elas são daquela data em diante. Em diante. Né? Então, vamos supor, no meu caso aí, vamos pensar, eu me tornei cidadã americana em 2012. Aí hoje o Trump falou assim, de hoje em diante, quem escolher a cidadania americana vai perder a sua cidadania nata. Eu não entro nessa, é para que daquela data em diante. Aquela data em diante. O pessoal fica em pânico, né, com isso. É importante deixar isso claro, porque assim, é claro que a gente espera que não seja nunca o caso das nossas amigas, dos nossos amigos. Mas, por exemplo, no momento. Olha, veja bem, isso é muito sério. Por isso que eu falo que é importante que as pessoas, quando tiverem em mão em um contrato numa língua estrangeira, procurem um profissional, ainda que eles sejam fluentes, porque são detalhes, são expressões, são palavras muito específicas que mudam todo o sentido e toda a história de uma vida. Por isso que eu sempre faço esse alerta, porque, veja bem, digamos que por uma infelicidade, não sei, um acontecimento qualquer, uma estapafúrdia, um indivíduo brasileiro venha a cometer um delito, uma infração penal, um crime no exterior, né? Esse indivíduo ele não quer ficar preso, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele fala, não, é que eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu quero voltar para o Brasil, porque lá pelo menos a família vai me apoiar, eu entendo a legislação de lá, eu tenho até advogado amigo lá para trabalhar na minha casa, até de graça. Exato, é de graça. Você tem um governo que fala, não, você cometeu esse crime aqui, você até era brasileiro, mas você passou 10 anos aqui, agora você abriu mão da sua cidadania brasileira, você é americano, você vai ficar aqui mesmo. Principalmente em países como os Estados Unidos, que aqui tem estado que tem pena de morte. Exato, então é muito importante. É bom pensar, bem pensado mesmo. Né? As pessoas precisam muito se atentar, como eu falei, a esses documentos e sempre eu gosto de frisar, não confie na sua fluência no idioma estrangeiro, porque palavras específicas de conhecimentos específicos têm significados completamente diferentes. Gente, no nosso próprio português, às vezes você pega um papel que o advogado escreveu, você não entende
de um parágrafo entre duas palavras. Exato. Né? Basta dizer isso, né? É muito importante. Incrível isso. Muito importante. Então, gente, a nossa live está chegando ao fim. Tá bom. Né, gente? Olha só. A Emily falou assim: oi, gente, estou aprendendo muito. A Emily é a nossa futura Gisele Bündchen da Bahia. Ela está pensando, eu vou morar fora, de repente eu arranjo um gringuinho bonito lá. Ela já está pensando, olha isso. Exato. A Cristine falou que ela trabalha, mas toda semana o maridão dela dá um din-din para ela. Esperta você, hein, amiga? Né? É um amor. Exato. A Anne falou, gente, muita informação. Gente. Para dar informações, trocar informação na realidade, né? Porque, tipo assim, a gente nunca sabe tudo. Eu e a Cíntia, toda vez que a gente pega um assunto que a gente vai falar, a gente vai lá, estuda um pouco, e ainda fala, gente, eu não sabia, como é que eu não sabia disso, né? Então, tipo assim, a gente nunca sabe tudo. E a gente tem que estar aberto para falar mesmo, para perguntar mesmo, para aprender mesmo, porque é só assim, né? E mesmo assim, vai ter hora que a gente precisa de uma ajuda profissional, não tem jeito, né? Sim. Exato. E olha só, antes de eu ir embora, eu vou responder as perguntinhas que eu respondi no início da live, então eu vou responder agora. Perguntas das meninas aqui. Simone, quem são essas pessoas que você entrevista? Gente, são as meninas aqui do nosso grupo, são amigos meus, pessoais, da minha área profissional, da Cíntia. Tem pessoas que as nossas próprias amigas sugerem. Você devia falar com essa pessoa, ela é maravilhosa. Estou procurando uma maravilhosa. Continue mandando, tá? Isso. E aí, a próxima pergunta foi, Moninha, você não atende o Messenger. Gente, desculpa, eu realmente sou péssima de Messenger. Eu não tenho o hábito de usar o Messenger, eu gosto de WhatsApp. E assim, parece uma coisa. Sabe aquele filme que o Jimmy Carrey resolve que ele é transformado em Deus por um segundo? Aí todo mundo fica fazendo pedido para Jesus e ele tenta responder, cada vez que ele responde vem mais. Igual a mim, quando eu sento aqui, que eu tô live no Messenger, parece que eu vou ali para responder 5, aparecem 20. Eu não tava dando conta. Aí eu simplesmente fechei meu Messenger, tá? Mas eu continuo amando vocês. E a última pergunta foi assim, Moninha, você paga esse pessoal que participa das lives? Não, gente, eu não pago. Essas pessoas vêm aqui de muita boa vontade, muito bom grado, participar das nossas lives, entendeu? Compartilhar, ensinar coisas novas, trazer informações, dar umas gargalhadas com a gente de vez em quando, na verdade. Isso. E mais uma coisa, eu não tenho patrocinador, né? O nosso Chá Comigo, a nossa live Chá de Direito toda quarta-feira com a Cíntia, é uma coisa nossa, né? Nós somos as únicas moderadoras aqui do nosso grupo. É claro que nós participamos de alguns outros projetos, 2 projetos sociais que vocês já sabem que eu falo toda hora, e a gente procura, na medida do possível, colaborar com os nossos amigos, mas não, nós não temos patrocínio, nós não recebemos grana das pessoas que vêm aqui falar com a gente, e nós estamos sempre aqui abertos para receber mais pessoas, conversar cada vez mais e melhorando, né, Cíntia? Porque tem sempre espaço para melhorar, né? Isso é verdade, gente. Na verdade, a gente só tem a agradecer a todas essas pessoas. As pessoas que nos procuram para participar da live com a gente e aquelas pessoas que indicam, olha, vocês têm que conhecer essa pessoa, falar com ela tem muito a contribuir, ela entende disso, ela é ótima, porque são pessoas que a gente entra em contato, que a gente conversa, que a gente vai conhecer a história de vida dessa pessoa. Isso. Dificilmente aqui, tanto no grupo quanto no canal, aparece uma pessoa, ou eu acho que isso nunca aconteceu, que não faça parte da nossa vida pessoal, que a gente não estabeleceu um vínculo antes.
Porque Exato. a gente procura saber, né, da história, daquela indicação. Ah, é mesmo? Mas como você conheceu ela, né? Isso. Né? Qual que é o trabalho dela? Ou às vezes, é como eu falei aqui, que eu acho muito importante frisar isso. Não é só doutor, não é só doutora Claro que não. a gente conversa, né? Nós conversamos com todas aquelas pessoas que nos procuram. Ó, no passado, acho que há 2 meses atrás, nós conversamos com uma amiga do nosso grupo que assistiu a nossa live sobre violência doméstica e ela, Isso. como uma ex-vítima de violência doméstica, pediu para participar. Olha lá, exato. Espaço Nós para abrimos espaço. ela fazer o relato dela. E assim é importante deixar claro que qualquer pessoa que tenha esse interesse e essa necessidade pode chamar a gente e nós vamos conversar e encaixar em algum diazinho de live, não é verdade? Isso, e até porque também as pessoas têm sempre alguma coisa para agregar. E outra coisa, ainda tem as pessoas que falam assim, ai, Simone, você não acredita, eu passei por isso. Aí eu falo, gente, eu preciso falar disso. Porque, Sim. né? Gente que dá ideia, ai, Simone, olha, Moninha, você devia falar sobre esse assunto. Você não acredita. Eu recebo, às vezes, ligação no Zap. Você não acredita que aconteceu? Você acredita que eu fui discriminado? E aí eu falo, gente, preciso falar desse assunto. Isso. Olha, antes de eu ir embora, eu quero falar o seguinte: sexta-feira, essa nossa live vai tremer. Eu vou receber aqui o puxador de samba da União da Ilha do Governador, Itu Melodia. Segura, marimba! O samba vai comer solto aqui. A live está marcada para começar às 8 horas da noite, horário de Brasília. Vocês não podem perder. Nós vamos falar da cultura do samba, nós vamos falar de samba, tocar samba. Vocês não podem perder. Sem contar que o Itu Melodia, poucas pessoas sabem, ele é embaixador da APAI no Rio de Janeiro. E ele também é o padrinho, é o cabeça. Ele defende a causa do autismo. Inclusive, ele fez 3 sambas com esse tema autismo. Um deles se chama O Anjo Azul, que nós vamos ouvir essa música, esse samba, que são samba, na sexta-feira. Então, vocês não podem perder. A nossa live vai estar, ó, daquele jeitinho que a gente gosta. Arrasta a mesa, põe o pé no chão e vamos numa sambadinha que a gente não tá morto, né? Né, Cíntia? Isso mesmo. Ninguém pode perder sexta-feira, às 8 horas, Itu Melodia. E eu tô me rasgando de inveja da Cíntia, porque a Cíntia não só está no Rio de Janeiro, como ela está na Ilha do Governador, que ela provavelmente vai estar sentada lá do lado dele, enquanto esse sambão todo acontece, e eu vou estar aqui só de longe de Nova York. Mas é o que a gente tem, né, gente? Privilégio! Privilégio! Ó, Cíntia, um beijo, minha irmã, saudades. Tchau, Meninas, gente! um beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa live Chá Comigo. Isso, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, Cíntia. Um beijo.